Imagina que o teu melhor amigo está pendurado em uma corda a 1.000 metros de profundidade e tu tem uma escolha a ser feita. Tu corta a corda e o teu melhor amigo cai num abismo que você nem mesmo consegue ver. Ou você mantém a corda, mas em pouco tempo vocês dois vão cair. Isso não é um dilema, um experimento ético, moral. Não, isso foi realmente um caso que aconteceu em 1985 com Simon Yates e Joey Simpson. Vem comigo que eu vou te contar essa história enquanto a gente toma um café, pode ser? Imagina que tu tá a 6.000 metros de altura. O ar tá rarefeito. Você começa a perder a sensibilidade dos dedos das mãos, dos pés. E a única coisa que te separa de uma queda de 1.000 metros é uma corda de nylon de só 9 milímetros. Em 1985, Simon Yates teve que tomar essa decisão. O que aconteceu depois desafia tudo que a gente sabia sobre a biologia humana e a vontade de viver. Hoje eu vou te contar a história de Joey Simpson e Simon Yates na montanha chamada Ciula Grande. Joey Simpson e Simon Yates não eram amadores, eles eram profissionais. E o objetivo deles, conquistar a face oeste do Ciula Grande, uma parede vertical de gelo e rocha que ainda não havia sido conquistada. A 6.000 metros de altura, a tomada de decisão começa a ficar comprometida. Eles chegam ao topo, eles conquistam o cume da face oeste do Ciula Grande. Mas quem sobe montanha sabe, chegar ao cume é basicamente 50%. Agora tem que descer. E todo mundo sabe que às vezes na descida a gente vai um pouco mais rápido, está cansado, quer chegar logo de volta na base, no pé da montanha. E foi na descida que Joey Simpson escorregou e caiu. E o impacto não foi só um acidente, foi um desastre do pior tipo que podia ter acontecido naquele momento, naquela situação e naquele lugar. A tíbia de Joey foi esmagada contra o joelho, esmagando totalmente a articulação da. No montanhismo da época, um acidente desse nível a essa altura era basicamente uma sentença de morte para Joey. Mas Simon decidiu lutar pelo amigo. Para conseguir descer com o amigo, Simon criou um sistema engenhoso. Ele pegou duas cordas de 45 metros e amarrou uma na outra. Ele descia Joey por 90 metros, Joey se travava numa parede e Simon descia até ele. E assim eles repetiam o processo. E isso funcionou muito bem. Por 1.000 metros de descida, isso funcionou. Até que a geografia do terreno mudou. Acabou. Vamos lá. O Joe foi baixado por Simon, porém chegou um momento que a parede que ficava assim, ela mudou o nível da parede. Então Simon foi baixado e ele ficou numa área em que ele não conseguia se segurar a nada, nem se prender. Com isso, ele ficou pendurado no nada e Simon lá em cima não conseguia sentir a corda soltar ou receber um comando do amigo para entender que ele já estava preso e que ele podia descer. Pelo contrário, ele só sentiu o peso de Joey puxando ele sem parar. E não dava para olhar e ver o Joey lá embaixo, porque a tempestade estava deixando tudo totalmente como se fosse uma neblina. Então, tudo que ele via era a corda e sentiu o peso puxando. A tempestade estava implacável. As forças do Simon estavam se esgotando. O assento de neve que ele fez para conseguir descer o amigo com cuidado e se manter firme ao chão estava começando a ceder por causa do peso do Joey. Foi aí então que depois de 1 hora e meia segurando o peso do amigo naquele abismo, ele decidiu pegar uma faca. O Simon cortou a corda. Ele não teve opção, não teve o que fazer. O Joe desapareceu num penhasco que nem sequer dava para ver devido à tempestade. O Simon cavou um buraco e passou a noite ali se protegendo do frio, crendo que havia matado o melhor amigo dele. Essa decisão, por mais brutal, desumana ou cruel que possa parecer, ela não é única na história do montanhismo, ainda mais em situações como essa. Teve um outro caso parecido
que foi em 1996, no Everest dessa vez, onde os guias de turismo tiveram que decidir quem ia viver e quem ia ficar para trás. E é claro, esse vai ser o próximo vídeo que vai vir aqui para o canal para vocês assistirem. Mas voltando ao Ciula Grande, o Joey não morreu na queda. Pelo contrário, ele despencou por apenas 30 metros. Claro, a fenda era muito maior, mas ele caiu precisamente em uma ponte de gelo no meio da fenda. Quando ele acordou, recobrou a consciência, ele viu a situação que ele estava, a perna completamente destruída. Ele tinha duas opções: escalar aquela fenda para sair, ou uma outra opção totalmente contraintuitiva que ele teve, que foi a que ele fez. Ele escolheu continuar descendo por aquela fenda, torcendo para que houvesse alguma saída lateral. Foi o que ele fez e adivinha só, tinha uma saída lateral. Ele conseguiu. O que se seguiu foram 3 dias de pura agonia. O Joey se arrastou com a perna esmagada, sem suprimentos, sem comida, água, sem qualquer meio de sobrevivência naquelas situações. Ele se arrastou por 8 quilômetros. Segundo o relato dele, em alguns momentos ele até pulava com apenas uma das pernas, para, num ato de desespero, tentar ser mais rápido. E ele também fazia desafios mentais para tentar sobreviver. Que ele, nas palavras dele, ele via alguma referência na frente dele e ele dizia: eu tenho que chegar ali em até uns 20 minutos, senão eu vou morrer. E assim ele fez. Na psicologia, isso é chamado de o fator do terceiro homem. Uma dissociação que acontece justamente em situações de sobrevivência extrema. Após esses 3 dias, Simon estava no acampamento base. Ele estava queimando as roupas do Joe e se desfazendo de algumas coisas para ele continuar o restante da descida, que era pouco que faltava, para poder ir embora. Foi quando, enquanto ele queimava, ele ouviu um grito de ajuda. Ele saiu de dentro da cabana para ver e viu uma silhueta de um homem no meio da neve se arrastando. Era o Joe, bem na frente dele. Vivíssimo. O que aconteceu depois dividiu muitas opiniões. Muitos grupos de alpinistas condenaram e crucificaram o Simon pelo que ele fez, enquanto outra metade dizia: olha, na situação, na condição, no local, dadas as circunstâncias, o que ele fez era o que deveria ser feito. Caso contrário, seriam 2 pessoas morrendo. Joey nunca culpou o amigo por ter cortado a corda. Nunca. Ele dedicou e ainda dedica a vida dele a contar a história sobre o que aconteceu e a defender o amigo. E foi inclusive na ideia de defender o amigo com propriedade que 3 anos depois ele escreveu um livro contando toda a história do que é o livro Tocando o Vazio, do Joey Simpson. Ele é categórico em dizer: se fosse ele no lugar do Simon, ele teria cortado a corda muito antes. Lembrando que Simon aguentou por 1h30 segurando a corda. O caso do Joey e do Simon nos ensina que a biologia humana, o nosso corpo, é capaz de feitos incríveis quando sob adrenalina ou estresse extremo. Temos uma capacidade biológica que ainda estamos aprendendo até onde somos capazes de ir por alguém ou para sobreviver. Agora deixa eu te perguntar, até onde você seria capaz de ir por quem você ama? No caso do Joe e do Simon, se fosse você com o seu melhor amigo, com sua melhor amiga ou com quem você ama, você cortaria a corda numa situação dessa ou você não cortaria? E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo.